Deu um bugzinho aqui. Agora está gravando. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. Ó, o capítulo 3, gente, ele trata de preferência, tá? É tudo uma sequência de conteúdo, só que um diretamente vinculado ao outro. Deixa eu ver, mais alguém entrou na sala? Não. O João Silva. Bom dia, João. Então, olha só, o que a gente viu no capítulo passado, que foi o capítulo 2? A gente viu a restrição orçamentária. Capítulos 3, 4 e 5, a gente vai continuar trabalhando isso, só que assim, no 3 e no 4, a gente não usa o orçamento como critério de restrição na hora, por exemplo, do consumidor, do cliente, bom dia, João, do cliente fazer compras de cestas de bens e serviços que ele necessita, tá? A gente traçou aquela linha de restrição orçamentária no capítulo 2 que mostrava, existem essas duas possibilidades de escolhas de bens que o consumidor vai comprar, dado uma certa renda fixa. A gente colocou lá M de money, né? Uma renda money lá, por exemplo, o cliente tem R$10 e ele vai decidir gastar esses R$10 em cafezinho e sorvete, em cafezinho, coxinha, salgadinho, alguma coisa assim. No capítulo 3, a gente não usa a renda como critério, como critério de restrição na compra desses bens que o consumidor deseja adquirir. Mas a gente vai usar aquilo que a gente chama... Só um pouquinho, está tocando aqui. 555. Desculpa aí. A própria preferência do consumidor, tá? É uma das variáveis que compõe a equação de demanda. Não sei se vocês já viram isso, mas a equação de demanda ela é composta por alguns fatores. O próprio preço do bem, a renda e o preço dos bens substitutos são os principais. Mas tem um outro fator que ele não é quantitativo, ele é qualitativo, subjetivo. Por que subjetivo? Porque ele vai variar muito de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. Mas ele também é fundamental na hora de decisão de escolha por uma cesta de bens. Então, a partir de agora, capítulos 3 e capítulo 4, a gente exclui a renda como critério de decisão e a gente usa única e exclusivamente a preferência do consumidor. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você gosta muito de refrigerante, tá? Não sei se é o caso, mas eu já vi esse tipo de situação. A pessoa não vivia sem refrigerante. Então a geladeira dela estava lotada de Coca-Cola, Fanta, Pepsi e outros refrigerantes. Então, vamos supor que você seja quase indiferente entre dois tipos de refrigerante à base de cola, Coca-Cola e Pepsi. Claro que você prefere a Coca-Cola, você não se importa em pagar um pouquinho a mais. Por exemplo, R$1 ou R$2 a mais por cada latinha de Coca-Cola. Mas se tiver a Pepsi, você também compra da Pepsi. Então, por exemplo, você vai comprar um pouco mais de Coca-Cola, mas você não vai deixar de consumir a Pepsi. Isso é o que? Você está restringindo o seu consumo exclusivamente à renda disponível para gastar com esses bens? Não, mas é de acordo com o critério de preferência. E você pode fazer esse tipo de alocação não somente com bens que são muito próximos, que são parecidos, que a gente chama na microeconomia de bens substitutos, que é o exemplo que eu acabei de citar. Por exemplo, esses dois refrigerantes, os dois eles se substituem porque são bebidas, são refrigerantes e principalmente são muito parecidos porque ambos são à base de cola, mas você pode ter uma cesta de consumo que ela é composta por bens diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor, na melhor das hipóteses, e vocês eu acho que vão ficar felizes se isso acontecesse, você pega e ganha na loteria. Você ganha um prêmio aí de final de ano aí de R$100 mil. E aí, claro que você tem, digamos, das diversas necessidades que você tem, vamos dizer aí que você precisa dar uma reforma básica na sua casa e você também está a pé e você quer comprar um carro. É uma necessidade sua comprar um carro. Então, como que você pode alocar esse dinheiro que você tem dentre essas duas situações que ambas são da sua preferência e também da sua necessidade? Você pode muito bem falar, com 100 mil reais
70 mil reais eu consigo dar uma bela de uma reforma na minha casa e os outros 30 mil reais eu consigo comprar um carrinho popular seminovo, quase novo aí, que vai me atender muito bem. Vou estar com a minha casa novinha, do jeito que eu quero, e vou estar com um carro que eu preciso também que vai me atender. Só que você também pode falar assim, poxa, não, eu vou só dar uma leve maquiada na minha casa, né? Aí já não é renda, é preferência. Tipo assim, vou gastar 40 mil na minha casa, mas eu quero um carro de 60 mil, por exemplo. Então, assim, você pode fazer alocações diferentes em uma cesta de consumo composta por bens diferentes, tá? E qual que é o critério de escolha? O critério de escolha ele vai ser sempre subjetivo, tá? Vai mudar de pessoa para pessoa, tá? Vai ser de acordo com justamente essa variável que estamos trabalhando, chamado de gosto ou preferência do consumidor. Tá certo até aqui, gente? Tranquilo? Sim? Ninguém vai falar nada? Tranquilo? Marton, Claudinei, Jaqueline, tranquilo? Ô pessoal, vocês estão aí? E aí, como que eu achei interessante a gente trabalhar? Olha só, eu tenho uns resumos aqui, não são meus, são de um outro professor, tá? Eu acho importante citar a fonte, que é de um professor chamado Sérgio da Silva. A Bárbara está entrando. Ele fez uns resumos, alguns, não todos, dos capítulos do livro do Varian, tá? Então eu vou estar postando, já postei um, daqui a pouco eu vou postar os outros também. Eu já postei o 3, eu vou postar o 4 e o 5. E vou postar um vídeo de um outro rapaz que ele pegou o capítulo inteiro. Ele fez um vídeo de 15 minutos bem sintético. E aí eu vou selecionar aí umas 3 ou 4 perguntas do próprio capítulo do livro e vou atribuir como tarefa, pode ser? E daí a avaliação a gente faz em cima do capítulo 3, do capítulo 4 e do capítulo 5. Pode ser, gente? E aí vai ficar faltando os capítulos 6, 7 e 8. Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todos fizeram a avaliação? Que eu postei lá? Marton, Claudinei, Jaqueline, o João sim. Gente, façam, porque ela tem data, viu? Ela vai expirar. Está lá disponível, bem tranquila a avaliação. 2 alternativas por questão apenas. Isso, até o dia 10. Hoje é dia 6, né? Então façam a avaliação lá. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui. Oi? Não, não vale nota não. A menos que vocês queiram ter 4 notas ao invés de 3 notas. Olha só, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para mostrar para vocês brevemente. Oi? Isso, exatamente. São 3 avaliações. Uma vocês já fizeram, faltam 2 agora. A outra, essa próxima será referente ao capítulo 3, o 4 e o 5, tá? Para quem chegou atrasado, os capítulos 3, 4 e 5 eles são relacionados, tá? O capítulo 3 ele trata de preferência, certo? Mostra como o consumidor ele faz escolhas entre mais de uma cesta de consumo, tá? Uma cesta de consumo composta, por exemplo, por X1 e X2, que a gente já viu lá no capítulo 2. Mas aqui teremos aí 2, 3 cestas de consumo e como que o consumidor se comporta perante essas escolhas das cestas de consumo, tá bom? Já eu vou mostrar para vocês aqui o capítulo 3. O capítulo 4 ele trata sobre utilidade, tá? Também são escolhas que o consumidor faz segundo critérios de preferência, porém ali ele vai estabelecer alguns valores. Mas como assim valores? Digamos que existem 2 clientes, eu e o Marton.
tá? Nós somos consumidores exatamente dos mesmos produtos, porém em quantidades diferentes. Por quê? Sei lá, talvez eu consuma mais, talvez o Martin julga que aquele produto não é lá tão importante assim para ele, então o consumidor ele vai estabelecer alguns valores em cima disso. E aí o capítulo 5 ele vai fazer essa reunião de preferência e utilidade com renda. Ele vai unir com aquilo que a gente já viu lá no capítulo 2, sobre restrição orçamentária. E aí a gente começa a falar de demanda, né, que é o capítulo seguinte, teoria da demanda. Alguém está tentando participar? Feche esse diálogo. Ah, tá, o Bruno. Bruno, bem-vindo, Bruno, bom dia. Então, olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela inteira. Estão vendo, né? Todo mundo consegue enxergar? Sim? Então tá aqui, esse aqui é um resumo do capítulo 3. Aqui fala sobre preferências, tá? Vamos dar uma breve pincelada por cima. Vocês vão ver 3 tipos de símbolos. Um é esse aqui, ó, eu não sei o nome dele, mas enfim. Ele fala assim que, ó, o consumidor ele pode fazer 2 escolhas, né? Tem 2 cestas de consumo aí. Composta por esse X1. Peraí, tem mais alguém entrando? Patrícia. Bom dia, Patrícia, seja bem-vindo. Então, o consumidor, como que ele vai fazer a sua alocação de acordo com o critério de preferência? Daí, ele faz julgamentos, ele atribui julgamentos segundo a sua própria ordem de preferência. Olha, tem essa cesta de consumo X1 e X2 e tem essa outra cesta de consumo Y1 e Y2. O que a gente poderia citar como exemplo só para vocês entenderem? Digamos que você ganhou 100 mil reais, voltando no exemplo dos 100 mil reais, tá? Não confunda com renda, mas você tem esse dinheiro e você precisa fazer alguma coisa com ele. E aí você fala assim, você precisa comprar um carro, você precisa reformar a sua casa. Beleza, então X1 e X2 vai ser a primeira cesta de consumo, tá? Onde X1 é reformar a sua casa e X2 é comprar um carro. Beleza. Só que você tem vontade de fazer outras coisas. Você também tem vontade de viajar e você também tem vontade de colocar uma parte desse dinheiro na bolsa de valores, investir. Ótimo. Então Y vai ser viagem, Y2 vai ser pegar e colocar esse dinheiro na bolsa de valores. Aproveitar que com a pandemia as ações ficaram baratas, né? E você quer comprar as ações das empresas aí no Brasil. Então, olha só. Esse símbolo aqui, só para vocês entenderem, gente, ele está falando que essa primeira cesta de consumo ela tem mais valor para você. Então é assim, você é estritamente preferido à cesta número 1, que é pegar e reformar a sua casa e comprar um carro. Por quê? Porque a sua casa está caindo aos pedaços e você precisa comprar um carro porque você está a pé. Viajar e colocar dinheiro na bolsa de valores seria uma segunda situação, seria um bem supérfluo. Deixa eu voltar a tela aqui. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Dá um ok, eles estão entendendo. Aí existe essa outra situação com esse símbolo de tio aqui, que fala que você se mostra indiferente. Eu tô com 100 mil aqui que eu ganhei, tanto faz eu reformar minha casa e comprar um carro, essa é a cesta número 1, ou eu pegar esse dinheiro e viajar e colocar o restante na bolsa de valores. Isso chama-se indiferença. E aí é possível a gente jogar essas situações num gráfico que a gente chama de gráfico de curva de indiferença. E aí tem uma outra terceira situação, que é essa situação aqui, ó. Tem o X1 e X2, que é a cesta 1, e o Y1 e Y2, que é a cesta 2, né? Você tem esse primeiro símbolo que a gente já viu aqui, que ele fala que você é estritamente preferente a primeira cesta de consumo. Só que como tem embaixo esse tio aqui, significa assim, olha, você prefere a cesta número 1, mas você não prefere assim com tanta ousadia, com tanta força. Você não é tão preferível a ela. Significa que você é fracamente preferente
a cesta número 1. Pessoal, até aqui, tudo entendido? Sim ou não? Sim. Olha, que se vocês não me responderem sim, eu vou entender que vocês deixaram o computador aberto e foram fazer outra coisa, hein? Só o Marton? Sim. A Bárbara? Sim. Tá ok. Então, voltando aqui, na sequência. Ó, tem uma... Aqui fala que isso aqui é interessante de preferência transitiva. O que é preferência transitiva? É quando você tem 3 cestas de consumo. Você tem, por exemplo, a cesta X, a cesta Y e a cesta do tipo Z. Se você prefere a cesta X à cesta Y, como a gente acabou de citar nesse exemplo, a cesta X é composta por comprar um carro e reformar a sua casa, e a cesta Y é você pegar o dinheiro e colocar na bolsa de valores uma parte, outra parte você vai viajar. Mas pode ter uma outra terceira cesta, que seria a cesta de letra Z, ou seja, seria uma terceira situação, uma terceira hipótese, um terceiro caso de alocação desse dinheiro. Ela é uma situação em que essa alocação ela é menos importante que as anteriores. Então, uma vez mais que você prefere a cesta X do que a cesta Y, obviamente, é claro que você vai preferir a cesta X em relação à cesta Z, já que a cesta Y ela tem um critério de preferência mais forte para você em relação à cesta Z. Então, isso é um critério chamado de transitividade. Logo, conclui-se que você prefere a cesta X em relação à cesta Z. E aí aqui tem algumas figuras, alguns gráficos, né? Por exemplo, aqui a gente vê que esse conjunto aqui ele é fracamente preferido, cestas fracamente preferidas a x1 e x2, tá? A gente vê que tem essas linhas aqui lá no livro. Vou pegar no livro aqui para vocês verem. Isso aqui é um desenho que o professor lá fez. Vou voltar aqui. Preferência do consumidor, todo mundo tá vendo, né? Aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é alocação. É alocação. Olha, você tem duas maneiras de alocar o seu dinheiro aqui, ó, x2 e x1, tá? Isso aqui seria alocação em x2 e em x1, exatamente aqui. Só que como você tem outras possibilidades de alocar a sua renda, então essa alocação ela não ficaria exatamente nessa linha aqui, mas você poderia fazer alocações de forma que você consumisse menos desses bens. Tá? É como eu dei aquele exemplo inicial. Você gosta muito de refrigerante, né? Então você compra, por exemplo, Pepsi e Coca-Cola seriam as duas primeiras opções, né? Sei lá, X2 é a Pepsi, X1 é a Coca-Cola. Só que você gosta de outros refrigerantes também, tá? Então, assim, não é que você vai consumir somente refrigerante de cola. Você consome um pouquinho mais deles, mas existem outras possibilidades de consumo. Então, ou seja, você demonstra preferência por uma cesta composta por refrigerantes à base de cola, só que ela não é tão forte assim. Por quê? Porque na ausência dele você toma os outros refrigerantes também. Ou não necessariamente na ausência, mas você usa os outros refrigerantes como complemento dos refrigerantes de cola. E uma outra situação que a gente tem é a situação aqui que não pode acontecer, tá? As curvas de indiferença, elas não podem cruzar. Por que elas não podem cruzar? Porque quando ocorre esse cruzamento aqui, significa exatamente a palavra indiferença. O que é indiferença? Tanto faz um pelo outro, tá? Ou seja, as cestas são exatamente iguais. E normalmente o consumidor ele estabelece diferenças entre produtos que ele vai consumir, tá? Então é por isso que as curvas elas não podem se cruzar. Deixa eu voltar aqui.
Ó, nós temos isso aqui também, isso aqui é importante que eu quero passar para vocês, que é a situação de preferência entre substitutos perfeitos. O que é um substituto perfeito, gente? Um substituto perfeito é quando você tem exatamente dois produtos que eles vão se substituir exatamente na mesma proporção, tá? Eles são substitutos porque você tem o bem X1 e o bem X2, só que o trabalho que o bem X2 desempenha para você é exatamente igual ao que o bem X1 desempenha. Exatamente. Alguém falou ali margarina e manteiga. É o exemplo mais típico. Por falar nisso, chegou manteiga ontem para mim, né? Chegou só um pouquinho e eu cobrei o vendedor laticínio. Eu falei, você mandou, eu pedi 4 caixas de manteiga, você mandou só 1,5 caixa. Ele falou, cara, problema de embalagem, tá tendo pouca manteiga. Eu falei, caramba, tá bom. São produtos, sim, se substituem perfeitamente. Por quê? Porque eles são parecidos, tá? Os dois são gorduras, muito embora um seja de origem animal e o outro de origem vegetal, mas a função é exatamente a mesma. Você vai usar para fazer um bolo, você vai usar para untar uma forma, você vai usar no meu caso aqui, a gente consome muito pão com manteiga. Então, eles são produtos que eles substituem perfeitamente. Quando você faz a substituição desses produtos exatamente na mesma proporção, aí nós podemos falar de substitutos perfeitos. E o livro aqui do Varin, ele trata de um exemplo de lápis, caixas de lápis. Então você tem duas caixas de lápis, né? A caixa X1 e a caixa X2. Quantos lápis vem em cada caixa? Vem 10. Você compra uma caixinha de lápis de cor, supondo o exemplo, né, que o livro está dando. Vem 10 lápis cada caixa. Os lápis são coloridos, um de cada cor. Para você faz a diferença a cor? Não. Tanto faz. Preto, azul, cor de rosa, verde, laranja. Para você é tudo igual, você não se importa com isso. Então tá, e aí você combina essas duas caixas de lápis, porque você precisa dessa quantidade, né? Enfim. E aí você começa a fazer substituição. Bom, se da caixa 1 eu tirar um lápis rosa, então aqui agora eu tenho só 9 lápis. Significa que a outra caixa vai ter que ser alocada com 11 lápis. Mas e a cor? Gente, não importa a cor. O importante é que você está fazendo a substituição, o produto é o mesmo, é lápis, tá? Você não está se importando com o fator cor, mas você está substituindo na mesma proporção. E aí você vê lá, o gráfico é composto por duas linhas, a vertical e a horizontal, e aqui inicialmente você tinha a combinação de 10, 10, vertical 10, horizontal 10. Agora você tirou 1 do X1 da primeira caixa, então você não tem mais 10, você tem mais 9. Agora você acrescenta 1 lá na caixa 2, X2, então lá você vai ter 11. Você fez uma substituição exatamente na mesma proporção. Tirou um lápis de uma caixa, colocou adicionou um lápis também, exatamente a mesma quantidade na outra caixa. Então essa seria uma situação de substituto perfeito. Pode ser feito com o exemplo que a colega deu, margarina e manteiga? Pode, desde que você utilize a mesma unidade de medida. Uma colher, por exemplo, ou talvez gramas, né? Você vai utilizar... Isso ocorre muito com receita, né? Porque geralmente ou é por peso ou é por medida, tá? Mas desde que você faça substituição na mesma proporção, aí sim podemos falar de substituto perfeito. Tipo assim, você faz bolo para vender e você usa manteiga. Gente, tá em falta manteiga no mercado, não tá tendo manteiga, só tem margarina. Vai a margarina, tá? Você vai colocar mais margarina? Não, é porque senão você vai alterar a receita, você vai colocar exatamente a mesma quantidade de margarina do que você colocaria de manteiga. Tá certo até aqui, gente? E aí, falando desse critério de bens substitutos perfeitos, a gente tem um negócio chamado tangente alfa. O que é a tangente? Isso aqui vai medir a inclinação da curva de indiferença. Isso aqui é muito utilizado, gente, mais para frente vocês vão ver, tá? Muito utilizado na microeconomia para a gente avaliar um critério chamado elasticidade. Elasticidade, tá? É uma medida de sensibilidade,
Nesse caso aqui, a tangente ela vai ser a variação do x2 dividido pela variação do x1. E qual que foi a variação? Quanto que a gente variou? Ué, a gente variou em uma unidade, tá? A caixa número 1 ela tinha 10, retiramos uma unidade e ficou com 9. Então 10 menos 9 dá a diferença de 1, uma unidade. Só que menos 1 porque a gente tirou. E na caixa número, na outra caixa, a gente acrescentou a unidade que a gente tirou dessa caixa anterior. Então qual foi a variação? A variação aqui foi 1, tá? Só que agora um número positivo. Então quando a gente divide um fator pelo outro, a gente tem isso aqui, ó. Vai ter uma inclinação de menos 1 e essa inclinação é constante, tá? Então, sempre que a substituição ela for sempre na mesma magnitude, na mesma proporção, ela for constante, a gente fala de um bem substituto do tipo perfeito, tá? Acontece nos bens complementares também. Vamos lá, gente. O que é um bem complementar? Vocês sabem falar para mim? O próprio nome já diz tudo, né? O próprio nome sugere. Não sabem? Não ensinaram para vocês? Não leram nada sobre bem complementar? O que complementa um sapato? Uma meia. Sim ou não, gente? Ei, então aí. Então, olha só. Você compra um sapato. O sapato se usa com calça. Poxa, fica feio usar calça e sapato sem meia. Óbvio, obrigatoriamente você vai comprar uma meia. Pelo menos uma. Então, assim, o bem complementar ele vai seguir um critério de proporção sim, tá? E aí, quando você faz esse complemento exatamente na proporção, ou seja, para cada par de sapato você vai comprar exatamente um par de meia, a gente também chama isso de bem complementar do tipo perfeito, tá? Não vai dar tempo, gente, para a gente passar todo esse capítulo aqui, mas vamos fazer assim. Eu quero que vocês leiam todo ele, tá? Isso aqui, com exceção acho que do Martin, que não é daqui, né? Ela é de Cáceres. Isso aqui a gente já viu, gente, no início do semestre nas aulas presenciais, eu lembro do exemplo aí da anchova, né, que tinha na pizza, que fala um pouco sobre de bens e males. Eu quero que vocês leiam esse capítulo aqui, depois eu vou passar os outros também, o 4 e o 5, não inteiro do livro, mas assim, somente o resumo, esses resumos que eu encontrei aqui desse professor, e daí eu vou passar um vídeo de cada também, e eu vou passar uma atividade aí, entre 3 a 4 perguntas aí por capítulo, tá? E aí, em cima disso, a gente faz a nossa próxima avaliação. Pode ser, gente? Capítulo 3 eu já postei, tá? Tanto o vídeo como o resumo, tá? O 4 e o 5 eu vou postar hoje ainda. Pode? Tranquilo para todo mundo? Pro João, tranquilo? Vamos lá, Bruno. Claudinei também. Bárbara, sim. Bruno. Aquileide. Tá aí, Aquileide? Marton, beleza. Aquileide, tranquilo. Jaqueline também. Tá bom, gente. Vocês estão só em 6 aqui. Cadê o restante dos alunos, gente? Vocês têm conversado com eles? Pouco aluno aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 alunos. Tá bom, gente. Ó, façam uma avaliação lá, tá? Porque ela vai expirar. Façam uma avaliação. Eu vou postar hoje. Claudinei, não? Não, o que? Eu não entendi, Claudinei. Ah, tá. Não tá tendo contato com os outros alunos. Daí eu vou postar então o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Os exercícios também vocês vão fazendo. Eu vou postar o exercício como atividade de casa, exercício para fixação de conhecimento, da mesma forma que eu passei dos vídeos anteriores. E daí semana que vem daí a gente marca mais uma avaliação. Quanto tempo para avaliação? Vai até dia 10, Claudinei. Essa aí. Daí eu vou postar hoje, então, o restante do material é 60 minutos, exatamente.
60 minutos. Eu vou postar o restante do material, que são os capítulos 4 e 5, tá? Aí na semana que vem a gente faz mais uma avaliação, provavelmente ali próximo no final de semana, tipo sábado. Ah, só um pouquinho, gente, minha filha chegou. Vivian, dá licença aí. Não. Vem que eu nada agora. Tá bom, gente? Ficamos assim, ficamos entendidos? Tá ok pra todo mundo? É, uma menininha de 3 anos. É que eu tô no quartinho dela, ela veio brincar aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Pode perguntar, João. Não, senta. Fazer uma parte. Deixa eu chegar ali. Desculpa, gente. Minha menina chegou ali pra brincar. Eu tava no quartinho dela. Próxima avaliação do mesmo modelo? Sim, exatamente. Do mesmo modelo. Da mesma maneira, tá? Eu vou colocar ali estabelecer ali uns exercícios ali, tá? Eu vou postar o conteúdo hoje, já vou postar as atividades de casa e daí vocês vão fazendo. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. Oi? Não, Jaqueline, a ideia é vocês fazerem os exercícios como uma forma de vocês treinarem para avaliação. Eu não coloquei nota, mas tem a opção de colocar. Aí o que o SIGA faz? Em vez de ele aceitar 3 notas, que é o mínimo que o sistema pede para a gente, de 3 avaliações, ele vai estabelecer a média aritmética simples por 4. Tem essa opção lá. Vale nota? Sim, não vale nota? Não. Eu deixei como não. Só que assim, eu peço que vocês façam os exercícios. Tá bom, gente? Gente, obrigado pela participação. Desculpa pela interrupção ali da minha filha ali, tá bom? Obrigado, ótimo final de semana para vocês.